Olha isso aqui. daqui. Isso aqui eu fiquei Que é encantado. isso? É o Que é Maranges. Da Cor, da Cristina. Maravilhoso. Eu fiquei encantada com isso. Olha este Bulbophyllum. Isso, Maravilhoso. é do Del Porto. Ah, Del A Porto. gente trouxe para mostrar o tamanho que um Bulbophyllum pode ficar, tá? Episódio. E olha que interessante, né? Ele deixa aqui a lupa para você poder ver exatamente como que é a floração. Esse é mais um episódio cheio de cores, formas e beleza. Não só das orquídeas, mas de outras plantas também. A Sociedade Bandeirante de Orquídeas nos convidou para esse evento que foi a 125ª exposição deles. É uma organização muito séria e interessante e que vocês vão adorar. E você já é membro do canal Jardim Onírico? Dá uma olhadinha nos benefícios porque está valendo muito a pena. Olá pessoal, tudo bem? Olha que lugar lindo que a gente tá, mas estou com uma pessoa muito legal que vai explicar pra gente tudo que é isso aqui. Obrigado, Márcia. Obrigada, você. Da Sociedade Bandeirante de Orquídeas, certo? Isso. Que é uma sociedade que não começou ontem. Não, mas já... eu quero saber tudo. Tá. Quero saber do que significa isso aqui. A gente está no Clube Pinheiros, no meio de São Paulo, maravilhoso. E aí a gente vai explorar cada canto disso aqui. Aqui não tem só orquídea hoje, tem arace, vai ter uma ajuda super especial do Rodrigo, isso, da Acta. Isso. E a gente vai falar de mais coisas aqui. Então fica aqui com a gente porque esse episódio tá demais. Muitíssimo obrigado por receber a gente aqui. Imagina, obrigado a você. Este canal é muito fã de orquídeas, arace, planta, reino plant no geral, Sim. né? E é sempre bom falar com especialistas em orquídeas, né? A gente esteve na OSP, lá tinha um cantinho de vocês que estava lindo, mas aqui é um... É o reduto. É o reduto, é o reduto, bem falado. Explica pra gente o que é a sociedade, para que ela serve, como ela nasceu, enfim, um pouco da história. Olha, a Sociedade Bandeirante, ela vem há alguns anos, né? Nós temos um clube de associados, onde nós nos encontramos às terças-feiras. Toda terça-feira? A gente está esquematizando porque a gente estava fazendo todas as terças, agora a gente está fazendo a cada 15 dias. Aham. Então, porque hoje as pessoas estão um pouco ocupadas com isso. E lá no Colégio Pio XII, Tá. todas as pessoas podem nos participar, só tem que nos chamar na página, a gente vai instruir. Como que entra em contato com vocês aí? Instagram? Tem o Instagram, tem o Facebook da nossa página, né, legal. da Sociedade Bandeirantes. E lá a gente vai responder, sempre em contato. Nos reunimos para comentar sobre uma orquídea, comentar o cultivo, nos reunir para também mostrar e levar as nossas plantas para outras sociedades, porque somos todas irmandades e assim que vai caminhando a nossa... Isso eu reparei que tem muita, no meio orquidófilo, claro que tem alguém que tem uma orquídea e outro que quer ficar exclusiva, mas no geral, na grande massa, é de muita cooperação, né? Ela tem que ter. Hoje está um pouco mais restrito porque os ambientes estão ficando menores, então as coleções estão ficando menores. Porém, muitas pessoas ainda contribuem para que essa beleza ocorra, né? Então, quem tem, a gente consegue trazer. Hoje, nós estamos com 6, 7, quase 800 plantas aqui dentro. Nossa. E tem gente de Campo Grande, vem gente de todo mundo. E aí tem que fazer todo um esquema de recepção, a estalagem. Claro. Então, é uma maravilha receber todo mundo, porque a gente apresentar isso para o público. Sem dúvida. Tá. Bom, parabéns, porque está realmente muito bem organizado, está bonito. E é legal saber que existe esse encontro quinzenal ou semanal, mesmo que fosse mensal. Sim. Porque tem muita gente chegando no mundo das orquídeas e mesmo no canal a gente recebe muita pergunta de
eu não tenho sorte com orquídea. Não tem a questão de sorte, é questão de puramente cultivo, né? Isso. Porque o que ocorre? Às vezes a gente esquece de comprar a orquídea com a identificação. Tá bom. A identificação que vai te levar ao cultivo. Por quê? Eu posso matar ela não por falta d'água, mas afogada. Claro. Correto? Então, a identificação dela que vai me levar ao cultivo. E numa reunião dessa, você aprende qual o substrato melhor, qual a iluminação melhor, o local na sua casa, a altura dentro do seu orquidário, porque você pode fazer camadas, né? Pode fazer camadas, então, você que vai aprendendo dentro disso, aprendendo com o seu próximo. Com o próximo. E até, né, é legal que a Acta está aqui, o Rodrigo vai falar, porque existe até uma maneira... e em casa a gente faz isso bastante, que é mesclar várias famílias. Sim. Então você tem lá uma bromeliace, né, com uma orquídea, né, uma fitogeografia que a gente fala, claro, né? Claro, você cria o ambiente. Você tem a arace subindo numa árvore linda, numa meia altura uma bromélia ou uma orquídea e numa altura mais uma outra bromélia, por exemplo. Então, isso. É maravilhoso isso. Então, acho que essa é uma dica importante, que é entender a espécie que você tem e procurar ela in situ, como que ela ocorre na natureza, mesmo que seja um híbrido, quem é o pai e quem é a mãe, para entender como que é aquele cultivo, Justamente. Né? E aí... Porque o melhor cultivo é a imitação. O ser humano nunca vai conseguir fazer... emular. Isso. A gente vai imitar o ambiente dela. Se é úmido, uma bacia d'água. E aí por diante. Então, você falou bem. Colocar uma bromélia, se há possibilidade, um pouco mais de luz, um pouco menos, e assim isso aí, a gente perfeito. caminha. A gente está vendo lá um stand de vandário ali, né? Que o Paulo até começou as imagens do episódio. E a gente sabe que as vandas no habitat, elas são bastante numa floresta úmida, tem umidade de baixo, umidade de cima. Isso. Então, até no episódio da doutora Vilma, beijo, Vilma Monteiro, a querida do canal, assistam. Link está aqui embaixo. Ela tinha lá no vandário dela descendo um córregozinho. Muitas pessoas fazem isso, e assim, né? Realmente é isso. Você está tentando emular, né? Não é imitar, emular ou parecer o que tem no habitat. Isso. Né? Legal. O papo tá bom. Eu estou muito curioso para ver essas orquídeas todas aqui. Vamos lá. Por onde você quiser começar? Onde seu coração te manda neste momento? Na Campiã. Na Campiã, ó. Gostei. Então, só para vocês entenderem, ontem... hoje é uma sexta-feira, ontem, quinta-feira, rolou o que se chama de pódium, né? Isso. Então, onde vocês fazem... o julgamento. O julgamento, para compor o pódium. Isso. Perfeito. Dentro de todas as associações que trazem as plantas, nós precisamos fazer uma classificação. Né? A Bandeirantes faz por classificação de sazonal, micros, né? O que é o sazonal? O que está mais florindo na época, tá? Então nós temos várias classificações. Eu estou até com a minha cola na mão para mim não perder nenhuma, tá? Então vamos lá. Quem nunca, né? Sim. Essas plantas seriam as micros. Pode ver, ela entra como uma micro. E a Campiã é uma micro. Tá bom. Então mas apesar dela ser grande, uma planta dela é micro. Se a gente observar depois nas flores que estão expostas, existe ela pequenininha. É que o cultivo desta está espetacular. Então, e explica pra gente por que está espetacular. Pela forma, pela quantidade de flores, pela iluminação que ela está dando, ela está todinha voltada para o mesmo lado. E a floração em si dela, né? É uma floração espetacular. Ela conseguiu fazer com que todas as flores abrissem ao mesmo tempo. Perfeito. E isso na orquidofilia é um prêmio. É um prêmio, né? Esse é um bom ponto, é verdade, porque... É claro, o produtor, quando ele vai mandar para vender no garden, ele tenta mandar uma haste com vários estágios, né? Sim. Ela a primeira aberta, mas várias para abrir, Isso, né? porque eu quero ver abrir na minha casa. Mas numa competição, num julgamento, é um pouquinho diferente, né? Sim, eu preciso de visão, né? É isso. E essa me deu a visão que eu mereço. Então ela é a planta campeã. E tá um cheirinho aqui, né? Eu acho que é uma mistura. Quem dá muito cheiro é a nobilho. A nobilho, A nobilho. A gente já vai chegar nela. Sim. Mas só até para quem não está acostumado com a ideia do que é micro, mini, enfim, tem um episódio com o Roberto Martins, que eu vi que ele está com o stand ali. Daqui a pouco, se ele estiver por aí, a gente fala com ele. Assistam, porque a gente explica ali, e a gente não, ele explica, eu sou um mero aprendiz, do que é a história da micro-orquídea, por que micro, né?
tem o tamanho de flor, o tamanho da folha, nem tudo é micro e nem tudo, enfim. Então tá tudo lá. Linda, meu Deus. Linda. Por exemplo, se chegasse assim no dono dessa planta, falar, fofo, me vende, quanto estaria uma dessa? Olha, eu acho que não tem preço plantas, porque eu posso vender para você por gostei de você, te dou. Posso vender para você 20 mil, posso vender por 30, depende do meu coração. Porque assim, é o meu cultivo, é minha. Essa planta para chegar a esse tamanho, ela demorou muitos anos. Muitos anos. Então, eu acho que talvez o valor sentimental seja maior. Muito maior, é verdade. Né? Então, ela não, às vezes não tem valor financeiro. Então, tudo vai depender um pouco. E aí fica mais caro mesmo. Sim, tudo que envolve financeiro vai, coração vai ficar mais caro, exatamente. Porque tem, assim, eu sei de registro de catleias, né, catleia alba por 20 mil, 25, 30 mil, não é incomum, né? Não é incomum. Isso daí ocorre mais nas valquirianas, por exemplo, até mesmo uma metistoglosta. Tudo vai depender de uma boa forma, de uma boa floração, do tamanho de uma planta, você entendeu? Um corte de uma planta dessas, às vezes é um pouco mais em conta, sim, é uns 5 mil, mas ela é alto o valor, por causa da forma da planta. Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal, muito bom. Então a gente começou aqui, mas você falou, esse é um pódio das micros, certo? É o pódio da micro, só que essa aqui se tornou, dentro de toda a exposição, a campeã da exposição toda. Da exposição. Tá? E essa aí é que é da doutora Priscila? Essa é da Priscila. Da Priscila, quero muito ir na casa da Priscila. Priscila... doutora Priscila. Sim. Nobilior. Aqui eu vou ter espécie estrangeira, tá? Aqui eu vou ter botânica. Aqui é nacional, tá? A Clande e xiriliana, aquela lá, tá? E aqui os híbridos. E aqui a metistoglosta, que está em plena floração, acabando a floração dela agora. Maravilhosa. Pergunta do iniciante. Você falou que na competição, aqui na exposição, é importante que todas as flores estejam abertas. Mas, por exemplo, eu em casa, eu gosto que as flores demorem um pouco mais para abrir, que tenham tempos diferentes de abertura, porque eu mantenho a orquídea por muito tempo, por mais tempo florida. Existe algum meio de vocês estimularem essa floração toda conjunta, ou isso é puramente da genética da planta? Não, algumas são da genética, pode ser, mas a questão é sol, a luminosidade. Eu quero que ela abra mais, ela vai ter que pegar um pouco mais de luminosidade. Se não, por exemplo, eu não quero que a gente teve que segurar muito a floração por causa da exposição. Tira um pouco da luminosidade para ela ir mais lento. Entendi. Mas se eu tirar totalmente da luminosidade, eu faço o que abortar o botão. Ele vai amarelar e eu vou perder a floração. Perfeito. Então eu tenho que ter o equilíbrio. Perfeito. Então este mega pódio feito, né, aqui maravilhoso. Desse aqui, a primeira que você nos levou foi aquela, certo? É a tua predileta aqui? Para mim seria pelo tamanho que ela, pelos espaços, como eu comentei, que os espaços reduzidos. Hoje eu não tenho espaço para caber uma metistoglosta. Eu particularmente adoro, acho linda, maravilhosa, mas ela é muito grande para o meu espaço. Porém, eu conheço pessoas que têm coleções só dela. Entendi. Então, vai depender muito do seu espaço, porque é uma flor maravilhosa e um perfume que dá pra sentir te daqui. Deixa maravilhado. Dá pra sentir daqui. Legal. Bom, porque tem um fluxo aqui, tem lá por fora. Sim. O que você quer mostrar pra gente? Vamos que chama atenção mostrar mais aqui? ou menos para vocês, se você quiser dar uma olhada no geral, né? Olha o tamanho dessa planta. Maravilhosa. Essa planta é uma planta que precisa de muita água, luminosidade. Se ela não tiver água suficiente, ela não vai florir.
Tá. Ela gosta de água. Gosta de água, tá. Mas não gosta de ficar encharcada. Tá. Então tem todo um... Por isso que é interessante sempre saber o nome da planta. Perfeito. Tá? Que essa aqui é uma... Arpophyrium. Gigantea. Giganteum. Ela na verdade, ela é considerada uma micro, porque se você observar... Ela é uma micro? olha aqui. É verdade. cada negocinho desse aqui... Essa haste, cada uma tem uma florzinha. Ela é uma micro. Se você observar bem de pertinho, são várias orquídeas, flores, orquídeas numa só. Numa só. Que espetacular. Eu gosto muito da Lúcia. Essa planta eu sempre eu peguei até um corte com a Lúcia. Nossa, que interessante. Nunca tinha visto. Assim, Lúcia Morimoto é a irmã da Márcia. É a irmã da Márcia. Ela é do... Colibri? Do colibri, né? Da AOSP. Esse estande aqui, considerando a OSP, só para você ter noção. É legal, ela é irmã, olha só para você ver. A campeã, e essa é uma planta que talvez não floriu completamente. Se ela florisse completamente, talvez competisse também da Lúcia. Olha que coisa mais charmosa. Olha isso aqui. daqui. Isso aqui eu fiquei encantado. É o Maranges. Da Cuo, da Cristina. Maravilhoso. Eu fiquei encantada com isso. E é legal, né? Até o contexto do cogumelinho isso, ali, né? Isso. Do fungo. Isso. É fungo, né? Isso daí é um fungo, né? Também é um fungo, eu falei que era um shiitake. Shiitake. Tem algum que está cheirando muito aqui. Tem. Aqui cheira, olha. Aqui, a enxireliana que tá aqui cheirando. também. Nossa, que forte. Então aqui uma... Que nem essa daqui. Olha que beleza a floração. Porém, se você não tiver floração, você não tem... ela é considerada botânica. Ah, tá. Tá? Entendi. Mas ela não tem tanta visibilidade como uma catleia que chama. Isso aqui, tá vendo? Ela chama. Ela vem, né? Isso, ela te... Pede passagem, né? Isso, justamente. Essas aqui são valquirianas, né? Que é o que a gente estava comentando dos valores. Só queria chamar a atenção uma coisa que é legal, né? Que você falou do começo do episódio, que é essa cooperação entre as associações. Sim. A OSP está com... A OSP está aqui com a gente. Com um lindo Sosa, espaço, que é né? Santo André, né? Que nem Orchid Brasil. Brasil. Então vem gente de várias... Aqui, como é a nossa associação que está fazendo, a gente tem mais que a obrigação de trazer todas as plantas, né? Sim. Então aqui estão todas. Aqui está na moda, aqui, a orquídea joia. A joia, né? São orquídeas terrestres. A primeira super que fácil veio, cultivo, né? Sim, a primeira que veio foi a Ludísia, né? Ludísia. Isso aqui a gente já até encontra no Carrefour, tá supermercado, já, né? Essas são mais criteriosas, mais difíceis de achar. Mas já logo ela aparece fez também. Um episódio com a Costa lá de Olambra. Sim. Ela tem uma mesa enorme de cultivo de produção de Ludísia. Ela tá vindo porque é uma planta pequena, tem uma folha bonita, né? Como a gente comentou, da campeã, mas vai demorar anos para chegar naquele tamanho. Quantos anos disso aqui para aquilo lá? Eu creio que para chegar uma haste daquela, mais ou menos uns 15 a 20 anos. 15 a 20 anos. Sim, dependendo do seu cultivo. Você concorda comigo que o melhor amigo do orquidófilo, além de um bom cultivo, é o tempo? A gente aprende que o tempo te dá espaço, porque às vezes você é tão acelerado e você vê que a orquídea não precisa desse tempo. Então você olha e fala assim, tá, e aí? Se dê tempo, né? Então você aprende com a orquídea que o tempo é um melhor amigo. Né? A gente aprende muito com as plantas. Aprende. Tolos dos que não tiveram essa visão. Esse despertar ainda, vai chegar lá. E aqui estão a Nobilior, né? Que é diferente. Que é sazonal, né? Isso. Ela é sazonal porque a floração dela está no ápice. No ápice, tá. Tá no momento dela. No momento dela. Olha essa aqui, as nuances de cor também. Isso. E bem menorzinha a flor do que em comparação a outra. Algumas elas não vão florir grande porque é dela florir pequenininha. Tá? Tá. É da espécie mesmo. Sim. Daquela planta. A característica daquela planta. Sim. Conjunto muito bonito. E a disposição, né? Sim, ela tá um conjunto nessa madeira, nessa raiz. Uma que está vindo bastante aqui agora, vai abrir muita floração, é a Ludmaniana, que agora daqui para frente vai abrir bastante. Mas olha o tamanho disso aqui, né? Sim.
É realmente... Mas aqui, por exemplo, né, vamos dizer que entre em um julgamento. Existe a história do lóbulo ser mais reto ou para essa espécie? Não... Ela tem que ser uma planta mais esplanada, mais sem estar tombada, sem a forma, isso daqui tem, as mais pétalas tem que ser mais uma forma, tá? Porque tem algumas que elas abrem para, elas curvam, elas viram, aqui tem que nem essa daqui você pode ver. Além da beleza da cor, ela não curvou para trás, ela não virou. Muitos dos labelos entortam, viram, você entendeu? Entendi. As plantas da Priscila é uma coisa fora do comum, né? Aqui é tudo Priscila? Sim. A gente colocou a bancada dela. Doutora Priscila, sim, meu Deus, sim, olha sim. só. Olha este Bulbophyllum. Isso, maravilhoso. é do Del Porto. Del Porto. A gente trouxe para mostrar o tamanho que um Bulbophyllum pode ficar, tá? Isso aqui entra como botânica, é o que eu falei para você. Você compraria isso, você fala, é o mato, não abriu todas. Mas olha aqui, onde está a florzinha? Eu falo que tem cheirinho de coco, né? Aquele vasinho inglês, né? Mas eu estou impressionado com a gordura. Sim. desse Ainda bem que ele Bulbophyllum. não está florido, né? Por causa do cheiro? Sim, tem um cheiro horrível. O cheiro é horrível. O cheiro é pútrido. Bem isso mesmo. E aí aqui está o... Aqui está o nosso querido Roberto Martins, que está, mas não está por enquanto, mas está aqui representado. Isso. Sempre muito bem, né? Com as joias raras, todas as micros dele, né? E para quem não viu o episódio com o Roberto Martins, os episódios estão aqui embaixo, onde a gente explora exatamente isso, ele explicando pra gente por que isso aqui é uma micro-orquídea, tanto quanto essa, ou se ela é uma mini, porque passa de 7, 8 centímetros, tem uma série de explicações que você pode ver no episódio. E olha que interessante, né? Ele deixa aqui a lupa para você poder ver exatamente como que é a floração. Muito legal. Você sabia que as vandas são orquídeas de raízes aéreas que apreciam muita umidade, não necessariamente muitas regas. Por isso, elas precisam de um ambiente com muita água. Que tal um riozinho para fazer o seu jardim mais onírico? Olha só que surpresa maravilhosa! A voz do Jardim Onírico. Que emoção! Carol! Muito prazer, eu sou a Carol. Maravilhosa! Gente, tá tão legal essa exposição, porque a gente não esperava a Carol aqui. Foi uma surpresa. De repente ela apareceu. Eu e a Carol tinha uma relação de muito carinho, né? Ela com o canal e eu com ela. O trabalho dela, a narração que vocês se emocionam aí, sobretudo, né, aquele poema da... Aquele poema foi incrível. Da Tancha, maravilhoso. Se contigo. Um dia, há muito tempo atrás, escrevi versos sobre a alegria do bafo canino, da beleza dos mosaicos de poros e dos caminhos torcidos, como troncos de oliveiras ancestrais. Hoje escrevo ao calor das labaredas da lareira e visualizo geografias improváveis, onde o nada vira o tudo e o tudo vira o nada.
Hoje, não há muito tempo atrás, sonhei em lamber sua língua salgada, de suor, de alcaparras, de queijo bom regado a uísque importado. Hoje escrevo ao calor das labaredas da lareira e imagino sermos crianças vadias, a saltitar dunas brancas ávidas de atenção. Se um dia sermos juntos e vivos, inventaríamos um jogo de 1000 perguntas. As respostas absurdas, verdadeiras ou falsas, trocaríamos num jogo de vale tudo nos caminhos torcidos, como troncos de oliveiras ancestrais. Eu me emocionei pessoalmente. Então, que alegria conhecer a Carol pessoalmente, porque a gente só fala pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp, a gente não se conhecia. Eu mando os textos para ela e ela faz na cortesia, ou seja, aqui ó. Aqui, ó. Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço. Faço agradecimento público, meu respeito pelo seu trabalho, o carinho pelo canal, é maravilhoso. E parabéns pela sua voz, pelo seu profissionalismo. Muito obrigada, eu que agradeço. Vocês me acolheram com tanto carinho. Muito obrigada mesmo. Aqui, ó. É uma rainha. Obrigadíssima. Eu que agradeço, meu amor. Muito obrigada. Obrigado. Um beijo. Curtam, comenta e se inscreve no canal. Perfeita. Eu ouvi dizer aqui, Rodrigo, que não é só sobre orquídeas. Não, é a primeira que o pessoal decidiu colocar um pouco de planta mais exótica. Primeira vez aí que o pessoal decidiu diversificar um pouco. Acredito que mas essa aqui é uma endêmica. É. Não é tão exótica assim. Essa aqui já é bem conhecida, né? O pessoal já é uma planta já bem conhecida, né? Que é o Espírito Santo. Espírito Santo. Que no episódio com a Acta, que quem não viu, os episódios estão aqui embaixo, a gente teve lá um episódio numa estufa repleta de Espírito Santo, né? Sim, então, bastante. Então o Espírito Santo é uma planta endêmica do Espírito Santo. Do Paraná, Brasil, né? Espírito Santo. Eu sei. É. Porra. Não, é isso, Espírito Santo é do Espírito Santo, microendêmica. Mas o ponto aqui é que a Sociedade Bandeirante está trazendo outras espécies para essa conversa com as orquídeas, né? Sim. E por que isso? É porque eu acredito que já passou da hora de ter essa diversidade, entendeu? Porque assim, no mundo todo você tem lá eventos só de arácea, eventos mistos, né? Então acredito que a Sociedade Bandeirante está começando, está abrindo a porta aí para uma diversidade maior, né? Porque precisa, né? É uma oportunidade do pessoal conhecer coisas diferentes também. Perfeito. Né? E o orquidófilo também, hoje ele começou também a adquirir as aráceas, principalmente aráceas. Perfeito. E aqui você tem, por exemplo, um displayzinho basicamente da Acta, né? Isso, a gente trouxe algumas coisinhas. O Reflex Nerve, o Luxurians, o Metálico. Qual que é o tamanho máximo dessa folha do Reflex Nerve, por exemplo? O máximo que eu já vi foi com 50 centímetros. Ah, tá. O máximo que eu vi foi com 50 centímetros. Ele não quase, é uma planta, quase isso aqui, um pouco mais, né? Um pouco mais. É uma planta bem lenta, né? É uma planta bem lenta de crescer, né? Acho que dos Bird Nest é o mais lento que tem. É o mais lento. Eu ganhei um que provavelmente era da sua origem, mas eu ganhei do Luiz Neto. Sim. É muito lento, Legal. É uma planta bem lenta. Regale lindão aqui. O regale, né? E no caso de vocês, claro, tem o site, mas também tem a loja. Denise aqui, ó. A Denise, olha só. Que é a Rua do Bosque. 635, muito bem. São Paulo, capital, enfim, Barra Funda. Vilhena Oro, um lindo, maravilhoso, né? legal. Que é uma planta não descrita, né? Oficialmente não descrita ainda. A gente falou isso até lá no nosso episódio, né? Então, o Pucaquense. Também, que tem uma coisa interessante, que é isso aqui, que é o que o pessoal chama de morcegão. O morcegão, E muita gente fala que isso aqui é o quê? Isso aqui. Gladifolium. Mas ele o não Gladifolium, Eu tive com o Joãozinho, que é o cara que descobriu essa planta, e ele me falou recentemente que essa planta está sendo descrita, inclusive acho que entrar com um sobrenome. Então não é um Gladifolium, é realmente outra espécie. Tá. É realmente outra espécie. E aqui a gente tem alguma coisa de carnívora, tá? Algumas sarracênias. Tá? Lindas, Drósera. Drósera. Tá? Sarracênia tanto... Não, essa aqui é Dioneia. Dioneia, isso. Drósera tá aqui. Drósera tá aqui. Dioneia e sarracênia, elas entram em dormência no inverno, então são plantas que estão acordando agora. E aqui algumas dróseras. Né? Inclusive, para quem não sabe, a maior drósera do mundo é brasileira, né? Eu não sabia. Sim.
que foi descoberta pelo Reginaldo Vasconcelos, em Minas Gerais. Se não me engano, Interessante. ultrapassa 1 metro de altura. É Assim, mesmo? tá em extinção, mas já estão reproduzindo. Nossa, Tá? que bom, né? Então a planta Tem tempo. brasileira, acho que ela não tem aqui exposta. E aqui o interessante é a floração das sarracenas. Da sarracena, é uma floração que parece como chama? Paraquedas. Né? Paraquedas, é bem Paraquedas, interessante a floração das sarracenas. Ó, pessoal, este evento também traz celebridades do mundo das orquídeas. Carlos do Porto, que, putz, quem é orquidófilo do um pouquinho do mundo das orquídeas sabe quem é este homem. Bom te ver aqui, obrigado por receber a gente aqui no seu stand, enfim, de vendas. Vocês virem. Ó, eu sei que você já foi associado, eu sei que você sabe tudo de orquídeas. Mais ou E menos. quem me falou sabe muito. Não, então- Rodrigo da Acta falou, não, você tem que ir lá com o Carlos, ele vai te receber um dia, não sei o quê. Então, ó, hashtag Carlos recebe a gente. Vamos O lá. que tem aqui? É um prazer. Vê que tem umas orquídeas de entrada, né? Enfim, o que tem aqui da sua exposição? Bom, eu trabalho basicamente com planta importada. Tá. O meu esquema é importação, eu trago. E eu sempre trabalhei com planta, trazia planta adulta, adaptava, 6 meses, 1 ano, a hora que ela começava a brotar, enraizar, e aí eu vendia. Né? Eu nunca trabalhei com reprodução de orquídea. De uns anos para cá, a importação começou a ficar cada vez mais burocrática, principalmente na pandemia, ficou difícil de viajar. Aí eu comecei a trabalhar começar com a reprodução, reproduzir alguma coisa, que são essas coisas mais baratas aqui que a gente consegue. Tá legal. Eu consigo num preço legal, porque são plantas que eu realmente reproduzi e aí você consegue num Então você custo muito mais importou, baixo. então era uma exótica, mas uma reprodução. As minhas plantas são basicamente um valor mais alto por causa disso. A planta que eu vou, eu importo, trago em dólar, o custo de importação é alto, então ela acaba tendo um custo mais alto. Que eu falo que às vezes o caro não é nem a planta, é a passagem aérea, né? Não, e a importação, você acaba fazendo importação, tem todo o custo de frete, de Claro, documentação, de sem tudo, dúvida. acaba encarecendo. Para legalizar também é complexo. E aí, né, por isso eu comecei a fazer. Então, hoje você tem esse tipo de planta, que são plantas bem mais acessíveis, né? Tá. Que não mudas e consigo. Agora, o foco ainda são aquelas plantas dali. Basicamente, são plantas, a maioria aqui, sim, são plantas importadas, que eu importei adulta e adaptei e tô Isso é vendendo. importante, isso é uma coisa bem legal. Quando você importa e traz, sei lá, esse aqui é Um Phalaenopsis gigante. uma Phalaenopsis gigante, tá? Que ainda tá bebê aqui, ou tá, enfim... Ele está quase adulto. Tá adolescente. Adolescente, Tá isso. bom. Pré-adulto. Pré-adulto, legal. Quando você traz ele, você tem um tempo de adaptação. Sim. Porque o habitat dele, a origem dele tá lá, aqui a sua região é de Jundiaí, né? Ali, né? Que passa o inverno às vezes seco, né? Então tem uma questão. Quanto tempo de adaptação? Então, o padrão aí pelo menos uns 6 meses, 6 meses tá. a 1 ano, né? 6 meses a 1 Não é ano. nem questão de adaptação, que não são plantas coletadas, Tá, né? Vamos dizer, mas são plantas que vieram, vamos dizer, de laboratório, são plantas produzidas, mas que sentem a viagem, tem todo um estresse, né? Então ela sente realmente. E para ter teu padrão de qualidade precisa... São plantas que o risco de você perder uma planta dessa, né? Porque ela já sente. Então, o que eu faço? Para não pegar uma planta, vou pegar uma planta dessa, não é uma planta barata. Vou pegar, vou entregar para o meu cliente, se o cliente matar a planta ou tiver com algum problema, ele vai ficar bravo comigo com razão. Com razão, claro. Pagou caro, né? Então precisa estar estabilizada. Eu estabilizo, olha, cai em raiz, você pode ver, toda a raiz, né? Está enraizada, já está adaptada. Tá saindo novinha ali. Soltou um broto, ela já está, mas isso aqui é uma planta que já está comigo já. Eu já tenho uma garantia de chegar para ele e falar, a planta está boa. Se morreu, pode acontecer, lógico, né? Eu venho aqui de Alegre, falar, putz, adorei a floração aqui, uma Phalaenopsis gigante. Qual que é a dica de cultivo dela? Assim, o que ela tem de diferente? Assim, você fala, putz, eu preciso tomar um cuidadão, preciso colocar numa redoma de vidro, o que eu faço? Não tem. Tem plantas realmente que são bem mais complicadas, tem plantas que são mais simples. E aí a gente procura passar essa informação para o cliente. Porque é diferente um cliente que compra
uma catleia, ou que seja, um phalaenopsis de R$20, R$25, que ele vai comprar para pôr em casa e morreu, ele não quer saber. Eles pegam. Um cliente que compra uma planta dessa, ele quer saber, ele quer conversar, ele quer saber. Então eu digo, as minhas vendas são sempre mais... São prazerosas, mas são mais demoradas. Dificilmente o cliente entra, pega uma planta, pega, vai embora, paga quanto quer pagar. Não, ele quer saber a origem, ele quer saber dica de cultivo. É colecionador mesmo, né? É colecionador. Quer saber de onde veio, como faz, onde eu tenho. Então é uma venda gostosa de fazer, mas é uma venda demorada. Não é uma venda... Sem prazer. Dá pra ver que você fala com prazer. Precisa gostar. Precisa gostar, né? Gostar. E essa aqui, eu tô vendo que ela é basicamente esfagno, é isso? Esse é esfagno. Esfagno, olha só. Esfagno. Que interessante. Mas ela está no cesto, tá vendo? Está no cesto, então ela drena bastante. Bem aerado, bem, né? Bem Seca aerado, bem. Né? Então, e ela precisa, por exemplo, secar entre regras, não? Sim, geral sim. A maioria das orquídeas sim, né? O ideal é você molha bastante e deixa drenar, deixa secar. Antes de fazer uma nova... Legal. Molhar novamente. Isso aqui é uma planta que eu gosto muito. Tem uma no pódio da doutora Priscila, que tá maravilhosa. Isso é um Trichoglotis rose, a Vandácia. É muito legal. Vandácia, tá. Se você for ver o pódio, tem uma no pódio que é um negócio assustador de bonito. Eu acho muito. Esse é um tipo de planta que eu gosto bastante. Essa aqui tem a Trichoglotis orquídea, uma outra Trichoglotis. São as Vandácias, né? Maravilhoso. Como que faz para entrar em contato com você, Carlos? Talvez o único jeito mais fácil é o meu celular, meu WhatsApp e bater papo. Não tem muito... Quer que eu coloque ou não? Pode colocar. Então o WhatsApp do homem está aqui embaixo e, enfim, entenda que é uma coisa mais artesanal, não é uma coisa de grandes produções, assim, Por exemplo, não está aberto. Se você chegar lá hoje, se você for lá no orquidário hoje, você vai bater com o nariz na porta. Entendeu? Não tem ninguém lá. Eu estou aqui. É sempre agendado. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Valeu mesmo. E aguardo vocês um dia no... Esse um dia. Eu reconheço que eu sou enrolado. Não, tá bom. Mas só marcar, já vem a intenção, aquece o coração. Não, vamos marcar. Márcia, obrigadíssimo pelo seu tempo de explicar pra gente tudo isso e agradeça em nome do Jardim Onírico os expositores que aqui tiveram e os papos que a gente teve. Também agradeço ao Rodrigo da Acta pelas explicações e se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se, acesse os canais, né, Facebook, Instagram, Isso, a gente são os principais. Não são os principais. Sociedade Bandeirante. Bandeirante sem S. Sem S, de orquitofilia. Legal. E a gente está lá para receber vocês, todas as dúvidas e segue a gente. A gente está lá. Muito bem. Tá bom? Qualquer comentário, põe aqui embaixo, qualquer dúvida, se eu souber responder, eu respondo, senão eu encaminho aqui. E então inscreva-se, comente, dê o hype, que agora é essa novidade do YouTube. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada.